56 Reincarnated capítulo 226. Autor, Sorrien Justidiamon. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Uma cópia da aeronave VC-25 acaba de pousar no aeroporto internacional de Vladivostok. Uma besta estava esperando lá embaixo com guardas imperiais adornados em sua jaqueta militar usual com espadas cerimoniais apontando 45 graus para cima. Alexander caminhou pelo tapete vermelho enquanto os flocos de neve caíam sobre sua cabeça e seu longo casaco preto. Ele respirou entre as mãos enquanto o vento frio o beliscava. Ele esfregou a mão enfeitada com luvas brancas enquanto tentava produzir calor por fricção. Assim que sentiu que estava ficando mais quente, Alexander colocou as duas mãos em seu rosto. O clima não poderia ser melhor do que em São Petersburgo. Bem, uma vez que ele chegasse ao restaurante Golden, ele pediu uma xícara de chocolate quente e esperava o momento perfeito para conhecer o primeiro-ministro do Império Yamato e dar-lhe uma lição. Alexander pulou na besta. O motor do carro rugiu enquanto se afastava lentamente do aeroporto. Alexander recostou-se e fechou os olhos, imaginando cada cenário que pudesse imaginar quando conhecesse a pessoa que tentou matar suas preciosas irmãs. Só esse pensamento o fez estremecer de raiva. Foi por causa daquele homem que suas irmãs estão no Palácio de Inverno como prisioneiras, com medo da vida real. Embora tenham mostrado sinais de recuperação, o trauma induzido pelo assassinato ainda persistia em seus corações e mentes. Enquanto isso, no Golden Restaurante, o interior era quente em comparação com o exterior. Em grande parte graças aos aquecedores trabalhando para manter as pessoas dentro dele confortáveis. O tratado de paz será realizado no segundo andar do restaurante Golden, onde ambas as partes desfrutarão da privacidade e segurança que o restaurante oferece juntamente com a segurança enviada pelo Comando Militar Estratégico do Leste para garantir o bom andamento das negociações. Apenas o som de chá sendo bebido podia ser ouvido enquanto algumas pessoas conversavam entre si. Eram do lado ruteno. Liderado por Sergei Grigorievich, ele está revisando os termos que Alexandre lhe propôs. E ele pode dizer: as exigências são duras. 10 minutos depois, Haru Takahashi chega junto com seus colegas e guardas pessoais. Sergei e o resto de sua equipe se levantaram para cumprimentá-lo. É um prazer conhecê-lo novamente, primeiro-ministro Takahashi. Já se passaram 4 anos desde a última vez que nos encontramos. Sergei deu as boas-vindas com um sorriso enquanto estendia a mão, oferecendo-lhe um aperto de mão. Haru Takahashi simplesmente permaneceu em silêncio, ignorando suas palavras enquanto se sentava na cadeira fornecida para ele. Sergei olhou para sua mão e suspirou. Você não parece mais entusiasmado, hein? Ainda me lembro das expressões que você usou quando estávamos discutindo os termos de nosso tratado de paz, onde nós somos os perdedores. Como as mesas viraram. Pare de tagarelar e acabe logo com isso. Haru Takahashi disse friamente na língua rutena. A boca de Sergei caiu ligeiramente entreaberta, mas lentamente voltou a sorrir, divertindo-se com a maneira como ele falava com ele. Sergei olhou para o relógio de pulso e percebeu que era a hora. Talvez você esteja certo, devemos acabar com isso. Ele voltou ao seu lugar e abriu um arquivo. Temos apenas 3 reivindicações. A primeira é um cessar-fogo imediato. Em segundo lugar, o Império Yamato deve reconhecer a independência do Império Shuzon. Terceiro, o Império Yamato pagará uma indenização de guerra de 102 bilhões de rublos ao longo de 10 anos. O Império Ruteno entregará os prisioneiros de guerra assim que chegarmos a uma conclusão. Então, vamos assinar? Se você está se perguntando quanto valem 102 bilhões de rublos no dinheiro de hoje, isso seria 17 bilhões 629 milhões 226.190,48 centésimos. Sergei se encolheu quando Haru quebrou a mesa com o punho. O que? Todos ao seu redor congelaram. Haru não se importava. Depois de ouvir exigências tão severas, como ele pode ceder essas condições? Seus termos vão prejudicar nossa economia e diminuir nossa posição no mundo. Haru gritou enquanto lançava adagas para Sergei.
Sergei riu enquanto encolhia os ombros. Primeiro-ministro, você deve se considerar sortudo com essas demandas. Não há concessões territoriais aqui, exceto que você apenas revogará o status de protetorado do Império Shuzon. Sobre a indenização de guerra, bem, não é esse o ponto. Não há como aprovarmos tais condições. Haru rosnou. Você está dizendo que devemos interromper as negociações e retomar a guerra. Não é assim que se diz. Por favor, mate nosso imperador. Você deve estar ciente de que o aviso ainda permanece. O Império Ruteno estaria disposto a lutar até o último homem, bombardeando suas cidades até que tudo fique reduzido a escombros. E se você optar por fazê-lo, nossas demandas serão muito piores do que isso. Então eu sugiro que você aceite essas condições e acabe com essa guerra. Falarei com meu governo. Sir Sergei, disse Haru em tom derrotado. Espere, você não está agindo a mando do Império Yamato. Esqueci de mencionar isso. Se você sair desta sala, consideraremos isso como um desafio e rejeição de nossas demandas e agiremos apropriadamente onde nossas forças aéreas estacionadas em Vladivostok, Anseong e Dauni realizarão ataques aéreos em suas principais cidades, tanto que você se arrependeria de pensar em tal pensamento. Você está nos empurrando de volta nas curvas, hein? Haru olhou para Sergei mais uma vez. Aqui só existe sim e não, primeiro-ministro. O que vai ser? Você vai aceitar nossas exigências ou desejar continuar a guerra? As escolhas são suas. Sergei jogou uma caneta sobre a mesa enquanto a sala ficava em silêncio. As mãos de Haru Takaze estavam cerradas em punhos enquanto seu peito subia e descia furiosamente. Seus olhos brilharam de raiva quando ele se levantou de seu assento. Ele pegou a caneta de Sergei e assinou os 3 acordos o mais rápido que pôde. Depois de terminar de assinar tudo, ele bateu a caneta na mesa. Quando ele se virou e começou a sair da sala de reuniões. Mas os guardas dentro da sala de reuniões bloquearam seu caminho. Eles não disseram nada, mas suas ações falaram mais alto do que qualquer palavra. Qual é o significado disso, Sergei? Por que você não está nos deixando sair? Terminamos aqui, já aceitamos seus termos. Agora, fácil primeiro-ministro. Há mais uma pessoa que gostaria de vê-lo. Depois de dizer isso, houve uma batida na porta. Abra, Sergei respondeu com uma voz monótona. A porta se abriu e uma figura familiar entrou na sala. Haru ficou surpreso com a aparência do homem diante dele. Não apenas Haru foi pego de surpresa, mas também os guardas rutenos. Os oficiais do Império Ruteno se levantaram e inclinaram suas cabeças na frente de seu imperador. Sua Majestade, o homem que você está procurando está aqui. Sergei apontou para Haru. Alexander caminhou até Haru ameaçadoramente. Então, foi você quem conspirou com Shinzo Sakawa para matar minhas irmãs, não foi? Ele disse na língua Yamato. O que? Do que você está falando? Aonde você quer chegar com essa sua acusação infundada? Sabe, eu viajei 10 horas só para conhecê-lo pessoalmente, disse Alexander com um toque de raiva em sua voz enquanto continuava a caminhar em direção a Haru. Haru deu um passo para trás e para trás até que não houvesse nada além de uma parede atrás dele. Seus seguranças estavam começando a ficar ansiosos com a perspectiva de uma briga. Diga-me, por que você fez isso? Eu te disse, não sei do que você está falando, Kugui. Alexander deu um soco no rosto dele. O sangue espirrou nas paredes da sala. Os guardas de Haru reagiram e foram até ele. Mas Alexander já antecipou, jogou o corpo para o lado, desviando do gancho de direita que vinha. Agarrou o braço do guarda com o braço esquerdo e acertou o antebraço direito no cotovelo do guarda. O som do osso quebrando ecoou pela sala enquanto o homem gritava de dor. Seu grito foi alto o suficiente para que Alexander rapidamente o abafasse, soltando a mão esquerda no braço esquerdo do homem e acertando com a palma da mão no queixo, desequilibrando a guarda e seguindo-a com uma cotovelada na têmpora direita, nocauteando a guarda. Tudo aconteceu em um intervalo de 3 segundos. Todos ficaram surpresos com uma façanha exibida por Alexander que nenhum deles esperava. Os guardas Yamato congelaram,
Mesmo que quisessem ajudar seu camarada caído, foram parados pelos rutenos que imediatamente sacaram uma pistola e apontaram para eles. Haru era o único ainda consciente quando caiu no chão, sangue escorrendo de seu nariz e boca. Alexander se aproximou dele mais uma vez, elevando-se sobre ele, e jogou um documento para ele. Essa é a prova que temos de que você é um dos principais conspiradores na tentativa de assassinato de minhas irmãs. Não tenho nenhum interesse em seu país além daqueles que estão envolvidos na conspiração. Ele suspirou. Socar você não me satisfez nem um pouco. Ele pegou um lenço branco limpo do bolso e limpou o sangue da mão com ele enquanto continuava falando. Sergei, ele já assinou o tratado? Sim, Sua Majestade. Então, nesse caso, está resolvido. Eu quero que você prenda este homem no chão junto com seus seguranças sob o argumento de que eles tentaram me ferir. Você. Haru rosnou. Eu sei que você vai cometer seppuku após esta negociação pelo fato de ter traído seu país e seu imperador. Não vou deixar você escapar assim tão facilmente. Faremos as coisas à velha maneira rutena. Um sorriso predatório surgiu em seu rosto. Reencarnate capítulo 227. Em uma sala separada, Alexander estava flexionando a mão direita que usou para socar o primeiro-ministro do Império Yamato. Faz tanto tempo desde que ele socou alguém e então ele machucou um pouco o punho. Alexander estava olhando pela janela, observando como os flocos de neve caíam suavemente no chão, tingindo a atmosfera e o chão de branco. O som da porta se abrindo o fez olhar por cima do ombro. Era o Sergei. Sua Majestade. Se posso ser sincero, por que você deu um soco no primeiro-ministro do Império Yamato? Você sabe que pode ter problemas por causa disso. Dificuldade? Meu? Quem vai me colocar em apuros? O país que acabamos de derrotar. Eu não me importo. Eles podem vir até mim se quiserem, mas eles devem saber que eu vou reagir de acordo. Alexander respondeu enquanto voltava a olhar para a janela e continuava. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta, Sergei. E se o homem que deu a ordem para matar sua família estivesse na sua frente, o que você faria? Sergei está quieto. Ele não responde imediatamente. Você iria atacá-los então? Alexander questionou novamente depois de mais alguns momentos de silêncio. Sim. Eu teria feito qualquer coisa pela minha família, disse Sergei sem hesitar. Foi exatamente assim que Alexander se sentiu quando conheceu o primeiro-ministro do Império Yamato cara a cara. Ele conhecia a tradição do Império Yamato se eles fossem os mesmos do Império Japonês de seu mundo original. Escapar do destino através do seppuku. Para Alexandre, a morte não é uma redenção, é apenas uma saída covarde. Leve-o para Gulag e nossos homens podem fazer o que quiserem. Só não o mate muito cedo. Deixe-o experimentar como é o inferno, Alexander disse a Sergei sem pestanejar ou demonstrar emoção. E seus guardas? Além disso, quero que você leve o guarda que tentou me agredir com ele, os que sobraram, e leve-os para a prisão. Eu entendi, Majestade. Sergei fez uma reverência, então falou hesitantemente de novo. Sua Majestade, posso discutir com você os termos que impusemos ao Império Yamato? Isso não é um pouco demais? Para eles pagarem 102 bilhões de rublos. A economia do Império Yamato atualmente é 30 vezes maior do que isso. Eles certamente podem pagar a indenização, Alexander zombou, acenando com a mão. De qualquer forma, já alcançamos um dos meus objetivos, tornar o Império Shozon um estado tampão entre nosso país e o Império Yamato. As reparações de guerra são apenas um bônus adicional. Um pequeno suspiro escapa da boca de Sergei. Poderíamos ter tirado Taiwan deles, Majestade. Você está dizendo que minhas exigências são muito indulgentes? Alexander perguntou com a sobrancelha levantada. Seus olhos ainda estão fixos na neve lá fora. Ficou em silêncio por um momento antes de Sergei falar novamente. Perdoe-me se eu responder que sim. Alexander vira a cabeça para longe da janela para olhar para ele. Sergei, como meu ministro das Relações Exteriores, você deve saber disso melhor do que o que tomar Taiwan só tornaria todos os países hostis a nós. Britânia, Francos, Deutland,
Sardenha, Bélgica e os Estados Unidos agora estão preocupados com nosso desenvolvimento sem precedentes. Além disso, como mencionei, meus objetivos no Extremo Oriente já foram alcançados. Ou ainda não. O que você quer dizer, Sua Majestade? Perguntou Sergei. Alexander pegou um marcador da mesa e caminhou lentamente em direção ao mapa mundi pendurado na parede. Com minhas políticas domésticas começando a surtir efeito, agora podemos nos concentrar em políticas internacionais. Ele circulou uma terra no mapa. Acabei de me lembrar, o Império Ruteno já controlou o Alasca. Era nossa única colônia ultramarina e a perdemos, não mais especificamente a vendemos. É uma terra cheia de tesouros e acabamos de vendê-la para os Estados Unidos. Portanto, ainda não terminamos no Extremo Oriente. Eu quero esta terra de volta. Sua Majestade, você está propondo uma ação militar ou uma aquisição? Sergei perguntou, soando cauteloso. Na verdade, não pensei nisso. Podemos comprá-lo de volta ou tomá-lo à força. Ambas as opções parecem viáveis. Mas acho que comprá-lo seria uma escolha sábia. Então você quer que a Rutênia tenha uma colônia ultramarina, certo, Vossa Majestade? Disse Sergei. Na era de ouro do imperialismo, ter uma colônia com certeza soa legal. Mesmo o pequeno país da Bélgica tem uma colônia que é mais de 76 vezes o seu tamanho. Infelizmente, não resta muito na África para colonizar, então devemos procurar outro. Os olhos de Alexandre se deslocaram da região do Extremo Oriente do Império Ruteno para o Oriente Médio. Ele circulou aquela área e falou. O Oriente Médio e a Ásia Central parecem promissores. A terra ali está cheia de azeite. Já tenho um garimpeiro naquela região e encontrei enormes reservas de petróleo. O Império Britânia, nosso rival, não sabe disso. Então sugiro que comecemos a nos mover antes que eles percebam. Podemos começar pela Pérsia. Esse país é dividido entre o Império da Rutênia ao norte e o Império da Britânia ao sul. Mas Vossa Majestade, isso não nos levará a uma guerra com o Império Britânico. Eles também têm um enorme território perto do Oriente Médio, no sul da Ásia, o Raj britânico. Eles pensariam que nossa expansão no Oriente Médio ameaçaria sua segurança nacional. O Império Britânia pode ser o maior império do mundo, mas na realidade seu exército é péssimo. Literalmente. A razão pela qual eles têm controle sobre tanta terra é devido à sua grande marinha. Veja, estou planejando vencer este grande jogo e limpar o chão com os britânicos. Nós controlamos o Oriente Médio, controlamos a maquinaria do mundo. Construiremos uma grande frota e controlaremos os 7 mares. Mas ainda não, temos que aliviar nossos gastos. Talvez em 5 ou 10 anos. Eu entendo. Então Vossa Majestade, como deseja liderar o Império Ruteno? Existem conflitos civis em andamento nas colônias das grandes potências, certo? Vamos nos envolver nos negócios deles e conquistar a população. Era para ser nosso experimento até que o Império Yamato decidiu travar uma guerra contra nós. Faremos estados fantoches um após o outro e antes mesmo que as grandes potências percebam. Você realmente é ambicioso, Sua Majestade, Sergei comentou, rindo. Muito bem, Majestade. Vou deixá-lo sozinho aqui e deixá-lo aproveitar seu tempo livre. Falarei com meus homens sobre o tratado de paz que acabamos de assinar. Nós o ratificaremos o mais rápido possível. Também cuidarei do incidente de você socar o rosto do primeiro-ministro. Vou apresentar a eles a prova de que Arutakaze está envolvido em uma conspiração de alto nível. E não se esqueça de Shinzo Sakawa, aquele velho senil tem que ir. Eu vou fazer isso, Sua Majestade. Sergei fez uma reverência e saiu da sala. Reencarnatei capítulo 228. O mês é dezembro e o Tratado de Paz entre o Império Ruteniano e o Império Yamato foi ratificado e entra em vigor. Os cidadãos de Yamato afetados pela guerra protestaram contra as duras condições impostas ao seu país desde que ele se abriu ao mundo. Alguns dos cidadãos ficaram irritados com a decisão de se renderem muito cedo no mês, já que sua última guerra com o Império da Rutênia durou um ano. O governo do Império Yamato, com seu novo primeiro-ministro, declarou a lei marcial no país para controlar a agitação civil.
O imperador do Império Yamato pediu desculpas pela conspiração de seus ministros e entregou voluntariamente os envolvidos, incluindo Shinzo Sakawa, que teria cometido suicídio quando a polícia entrou em sua residência. Felizmente, ele foi parado pela polícia e levado sob custódia. Alexander Romanov, o imperador do Império Rutênia, aceitou o pedido formal de desculpas do imperador do Império Yamato quando descobriu que seus ministros o estavam minando. O Império Yamato até acrescentou se Alexandre pode reduzir as reparações de guerra que eles têm que pagar, mas Alexandre recusou, afirmando que era definitivo. Portanto, o Império Yamato deve pagar ao Império Ruteno 102 bilhões de rublos, revogar o status de protetorado do Império Shozon e reconhecer sua independência, que ainda está em andamento. A Segunda Guerra Ruto-Yamato terminou com a vitória da Rutênia. Aplausos e rugidos ecoaram por todo o Império Transcontinental com o povo comemorando uma grande vitória no Império Yamato. A lei marcial imposta ao Extremo Oriente foi suspensa e todos voltaram às suas vidas normais. A vitória é tão importante para Alexandre, pois consolidou sua posição como imperador do Império da Rutênia. Reformar o império desde o início e torná-lo econômica e militarmente uma potência foi um feito tão notável que nenhum outro monarca foi capaz de alcançar antes. Por mais impressionante que seja, alguns estão começando a agir com cautela em relação a Alexandre e todo o Império Ruteno. Seus vizinhos, que também são uma potência mundial com colônias no exterior e exercem influência em todo o mundo. Um deles era um país do outro lado do Oceano Atlântico. Um país chamado Estados Unidos, uma potência econômica que está apreensivo com o crescimento sem precedentes da Rutênia. 1º de dezembro de 1927. Washington DC. Localizado na cidade havia um palácio todo pintado de branco que brilhava sob a luz do sol. Era o Palácio Presidencial dos Estados Unidos. Chama-se Casa Branca, serve como residência oficial do atual presidente. No escritório oval, um homem sentado atrás da mesa beige segurava um copo de uísque enquanto seus dedos batiam ritmicamente em sua superfície. O nome dele é William Dudley Pelley. Seu corpo imponente está vestido com um terno preto perfeitamente ajustado, seu cabelo penteado para trás revelando seu rosto afiado que parece dar a impressão de um ex-general militar. Seus olhos azuis gelados examinaram o jornal à sua frente. Ele deu um leve HMPH quando seu interesse foi despertado por seu conteúdo. O Império da Rutênia está começando a parecer mais problemático, hein, senhor presidente? Um jovem vestindo um terno de mordomo chamou sua atenção. O primeiro-ministro do Império Deutland chegou. Deixe-o entrar. William colocou o copo sobre a mesa enquanto dobrava o jornal que estava lendo. A porta se abriu, revelando um homem na casa dos 30, vestido com um terno branco, uma cartola adornando a cabeça e um pequeno sorriso estampado nos lábios. Embora ele esteja na casa dos 30, seu rosto bonito diz o contrário. Seu cabelo prateado chegava ao pescoço e seus olhos brilhavam como pedras de esmeralda e sua aura exalava confiança e nobreza. Bem, não é o novo primeiro-ministro do Deutland Empire, Eric Janussen. William levantou-se de seu assento, dando um aperto de mão ao primeiro-ministro, que o retribuiu com igual vigor. Estou feliz por podermos nos encontrar hoje, senhor presidente. Estou aqui para parabenizá-lo por conquistar o cargo mais alto do governo dos Estados Unidos. William sorriu e seus olhos se voltaram para o mordomo. Você pode nos deixar, por favor? O mordomo curvou-se para ele antes de sair, fechando as portas suavemente. As expressões amigáveis em seus rostos ficaram sombrias e sérias. Tenho certeza que a notícia chegou até você, meu pastor. William volta para sua mesa e se senta em sua cadeira. Ele pegou uma garrafa de uísque e serviu 2 copos, entregando um para Hans. Beba, William ofereceu. Obrigado, Eric respondeu, pegando a bebida e engolindo a metade antes de colocar o copo na mesa ao lado dele. Ele olhou ao redor da sala antes de seu olhar pousar em seu líder. Vim aqui para falar sobre nossos planos no Ocidente. William tomou outro gole da bebida. Ele levou um momento antes de falar. E eu estou supondo que você vai propor adiá-lo, certo? Isso mesmo,
Meu pastor. A guerra no Extremo Oriente tornou isso leve. Mesmo que orquestrássemos uma guerra mundial, o Império Ruteno iria vencê-la facilmente, pois possui o armamento mais avançado do mundo. Sim, vi os papéis e relatórios dos correspondentes de guerra. Quem são os cientistas e engenheiros por trás dessas máquinas de guerra? Isso vai ser um desafio para nós. Precisamos obter essas tecnologias e fazer engenharia reversa, não importa os meios. Esse vai ser outro desafio, meu pastor. Veja bem, mesmo a melhor agência do Império Britânico, o mísseis falhou em aprovar as medidas rigorosas impostas pelo Império Ruteno para proteger essas tecnologias. Meu governo tentou negociar com os rutenos, mas eles o rejeitaram. Agora eu sei por que o Império Ruteno está exportando bombardeiros e caças de alta qualidade. William completou suas palavras. É porque eles têm algo melhor. Neste ponto, nenhum país do mundo pode se igualar aos militares rutenos. Temos que nos fortalecer por esta causa, Eric, militar e economicamente. Eu concordo, meu pastor. Faremos o que sempre fazemos. Ficaremos abaixados e atacaremos quando a oportunidade surgir. Já conversei com outro pastor, eles sabem o que fazer. Bom, não importa quanto tempo nossa causa demore, vou garantir que isso aconteça antes de morrer. Os olhos afiados de William brilharam perigosamente e sua voz baixou ligeiramente, indicando que ele estava pronto para lutar pelo bem de seus ideais. Eric sorriu maravilhado depois de ouvir isso. Há boas notícias, meu pastor. O Império Yamato conseguiu uma arma de infantaria que os rutenos estão usando durante a guerra. É um novo rifle que pode disparar até 30 tiros sem precisar recarregar. Também é leve para carregar e pode tornar obsoletos todos os fuzis padrão das grandes potências. Entrei em contato com o governo de Yamato sobre isso. Temos uma cópia dele e agora estou investindo grandes fundos para fazer a engenharia reversa. O Congresso relutou no início, mas quando falei sobre a possibilidade de entrarmos em guerra com o Império Ruteno e o fato de estarmos atrasados em termos de tecnologia, eles engoliram em seco e aceitaram imediatamente. Estaremos esperando pelo seu resultado, meu pastor. O país que você está liderando agora é a chave para a nossa vitória. Use-o bem. Eu sei, você não precisa me lembrar. De qualquer forma, também há outra pessoa que pode nos ameaçar. Quem é esse? Diana, a próxima rainha do Império Britânico. Oh, Eric meditou. Eu conheço ela. Acredito que ela está trabalhando com as facções monarquistas para devolver o poder à coroa e está progredindo. Mas não se preocupe, até mesmo Sua Alteza Real Diana desconfia dos rutenos, e o fato de serem rivais geopolíticos significa que eles não vão se dar bem. Mesmo assim, temos que cuidar dela, disse William. Entendido. Reencarnatei capítulo 229. 1º de janeiro de 1928. Império Britânico. Do lado de fora do Palácio de Buckingham havia um lugar cercado por uma névoa branca e flocos de neve que flutuavam e balançavam suavemente ao vento e no chão. Os terrenos do palácio são tranquilos, pois é apenas de manhã quando os servos do palácio estão ocupados fazendo suas tarefas diárias. Sua Alteza Imperial, Diana Rosemary Edimburgo estava em seus aposentos, onde tomava seu chá quente e doce enquanto assistia à televisão na parede oposta. Ela estava com uma expressão séria, pois o vídeo exibido na televisão era algo aterrorizante que até ela tremia um pouco. Era um vídeo dos soldados rutenos guarnecidos na Manchúria, especificamente em sua base militar. Lá, ela viu máquinas engenhocas peculiares que nunca tinha visto antes. Claro, ela tinha ouvido falar de seus ministros, mas Diana é o tipo de garota que acredita na ideia de ver para crer. Então é isso que eles estão construindo dentro do país, hein? Agora entendo por que os rutenos estão tão dispostos a exportar os caças e bombardeiros mais modernos. É porque eles têm algo ainda melhor. Bem, se é uma tecnologia que não é conhecida até a guerra entre o Império Ruteno e o Império Yamato, isso significa que conseguir uma para eles seria altamente improvável. Ela suspirou fracamente, sabendo que o Império Britânico está ficando para trás da Rutenia em tecnologia e alcançando a economia.
Até os vizinhos de Rutenian também estão preocupados com seu crescimento. Ela se aproveitou de seus medos fazendo uma aliança secreta com eles. Mas acontece que cada nação tinha interesses e agendas diferentes. Todo mundo quer se tornar uma superpotência própria. Houve uma batida na porta. Diana pousou a xícara de chá e desligou a televisão antes de chamar a pessoa atrás da porta para entrar. A pessoa atrás da porta disse com licença, antes de entrar em seu quarto. Diana colocou seu cabelo grisalho imaculado atrás da orelha enquanto graciosamente virava a cabeça para o homem que acabava de entrar em seu quarto. Era o primeiro-ministro do Império Britânia, um de seus fantoches, o primeiro conde Baldwin de Belgley, Stanley Baldwin. Sua Alteza Imperial, espero que o dia esteja lhe tratando bem. Stanley caminhou em direção a ela enquanto carregava uma aura nobre que era semelhante à de um aristocrata exaltado e um leve sorriso enquanto seus olhos cinza brilhavam sob a luz do sol fluindo através do janela e seu cabelo loiro bem penteado atrás. Ele se curvou diante dela enquanto continuava a dizer Sua Majestade, nossos planos finalmente foram colocados em ação. Tomamos a liberdade de enviar agentes para Manchúria e fazer registros da tecnologia Rutena. Ela acenou com a cabeça ligeiramente e ofereceu-lhe um assento à sua frente com um leve aceno de mão. Com licença, Stanley limpou a garganta antes de se sentar na cadeira. Aprecio as iniciativas que vocês tomaram. Os membros do parlamento devem estar cientes da ameaça que os rutenos representarão para nós, disse Diana com uma voz suave que se arrastava como uma brisa suave. Stanley desviou o olhar brevemente quando sentiu um pequeno rubor surgir em seu rosto. Ele então desviou os olhos para trás e falou novamente. Concordo, Alteza. O resultado da guerra foi bastante inesperado. E pensar que a guerra durou apenas um mês. Nem mesmo sua capital está a salvo do alcance dos bombardeiros rutenos que mataram milhares de pessoas. Diana deu uma rápida olhada no jornal que havia lido antes. Continha as notícias da campanha de bombardeio que o Ruteniano conduziu no solo de Yamato. Muitos ficaram furiosos com o governo porque se sentiram traídos por se renderem muito cedo, especialmente para aquelas pessoas que perderam suas famílias. A partir de agora, o Império Yamato ainda está passando por agitação civil em sua capital, que o novo primeiro-ministro está obedientemente parando. Falando do Império Yamato, ela lembrou que o ex-primeiro-ministro havia pedido sua ajuda, ao que ela sugeriu que o parlamento recusasse para estudar a nova guerra que se desenvolvia no Oriente. Isso prejudicou suas relações com o Império Yamato, fazendo com que o Império Britânia perdesse uma posição no Oriente, onde os rutenos haviam se estabelecido como o novo chefe da região. Foi um grande golpe, mas lutar contra um inimigo com armas além de sua compreensão é tolice. Eles vão pegá-los na próxima vez. Como estão as formigas no parlamento? Você já os limpou? Diana disse com um lindo sorriso. Sim, Alteza, expondo seus caminhos sujos. Nós erradicamos quase todos eles. É apenas uma questão de tempo até que a facção monarquista seja deixada no parlamento e logo aprove um projeto de lei declarando Vossa Alteza como chefe de Estado Supremo do Império da Britânia, respondeu Stanley. Diana sorriu com satisfação. Você deve saber, meu querido primo, Alexander Romanov, lidera um país com esse sistema. Posso torná-lo ainda mais eficaz. O Império Britânia não serve para aqueles que se recusam a mudar. Para vencer nosso maior adversário devemos fazer algo radical e revolucionário. Temos que mostrar ao mundo quem é o verdadeiro chefe porque o Império Britânia é um dos impérios mais fortes da história da humanidade que já existiu. Estou maravilhando, Alteza, elogiou Stanley. E continuou. A propósito, Sua Majestade, falando de Sua Majestade, Alexander Romanov, você planeja convidá-lo para sua consorte de coroação? Neste próximo mês de abril. E também, deve haver um nobre aqui no Império Britânia para ser o rei consorte. Diana suspirou decepcionada. Infelizmente não há um homem aqui na Grã-Bretanha que seja digno de mim. Eles são velhos, estúpidos ou feios, ela disse repulsivamente. Quanto à sua primeira pergunta, sim, vou convidá-lo para minha próxima coroação. É muito triste não poder atendê-lo, mas espero que ele possa vir aqui.
Seu humor melhorou quando o assunto de Alexander Romanov surgiu. Então eu providenciarei isso, disse Stanley. Se não houver mais nada, você pode ir embora. Vou aproveitar minha xícara de chá com biscoitos enquanto continuo assistindo televisão. Na verdade, não acho que isso tenha grande importância, mas há uma última coisa que desejo falar com você, Alteza Real. Diana refletiu enquanto inclinava a cabeça com curiosidade. Ele fez uma pausa antes de falar. O chefe da Royal Society me disse que eles ouviram um sinal sonoro de seus rádios que não é transmitido e transmitido por nossas estações. Som de bip? Diana questionou curiosamente. Stanley explicou sim, Alteza. Trouxe um toca-discos portátil para você ouvir. Com um bater de palmas, dois homens entraram nos aposentos e instalaram o toca-discos portátil. Diana esperou pacientemente. Um dos homens entregou a Diana um fone de ouvido. Diana vestiu e acenou para o homem começar a tocar o som. E lá, ela ouviu um bip constante em seu fone de ouvido e, com o passar do tempo, o som foi diminuindo. O que é isso? O que você está ouvindo agora, Alteza Real, é um som produzido por um transmissor de rádio que foi gravado há uma semana. Além disso, Majestade, há um relatório de que um civil viu algo cruzando o céu noturno. Não era uma estrela cadente, era outra coisa. E para ir direto ao ponto, a Royal Society temia que fosse feito pelo homem. Simplesmente, Stanley. O que é? Foi uma hipótese feita pela Royal Society. Engenheiros elétricos da Royal Society fizeram um experimento para encontrar a origem do som e chegaram a uma resposta. Stanley fez uma pausa dramática, aumentando o suspense. O transmissor de rádio está localizado 577 quilômetros acima. Os olhos de Diana se arregalaram. Você quer dizer que existe um objeto feito pelo homem no espaço? Isso ainda não foi confirmado, Alteza Real. Vamos informá-lo até sabermos mais. Merda. Diana murmurou baixinho. Reencarnated capítulo 230. A 1.700 quilômetros de Londres fica a capital do Império Rutênia, São Petersburgo. O país também vive a época do inverno, congelando os arredores do Palácio de Inverno em um manto branco que faz tudo parecer mudo. Alexander estava em sua academia pessoal, fazendo flexões enquanto realizava seus exercícios diários antes de começar o dia de trabalho. O ar estava frio, mas não tão frio que seus esporos o impedissem de suar. Ele podia sentir o suor escorrer pelo rosto enquanto os músculos dos braços, peito e costas ficavam tensos cada vez que ele levantava o corpo. Essa rotina se tornou normal desde que ele se tornou Alexandre, mas foi interrompida temporariamente quando levou um tiro no peito há 4 anos do lado de fora do edifício do Conselho Imperial, onde assinou a lei de infraestrutura que transformou o império de uma nação atrasada em uma nação moderna. Ele respirou profundamente e exalou lentamente enquanto continuava fazendo flexões. Depois de algumas repetições, Alexander soltou a barra e caiu no chão. Ele pegou uma toalha e enxugou todo o suor de seu corpo e rosto enquanto caminhava em direção ao banheiro. Ao entrar na área do chuveiro, ele encarou o espelho e flexionou os músculos. Seu corpo era como o de um deus grego no qual ele vinha trabalhando seguindo rígidos planos de dieta e rotinas de exercícios. Parecia ter funcionado bem. Ao ver o desenvolvimento de seu corpo, sorriu satisfeito e entrou no chuveiro. 2 minutos depois, Alexander saiu, olhando para o espelho novamente enquanto pegava uma navalha e um creme de barbear. Suas barbas estão crescendo de uma forma que não condiz com sua disposição real. Então ele decidiu fazer a barba aplicando um creme de barbear no queixo e na mandíbula e raspar. A lâmina correu suavemente ao longo de seus pelos faciais. 1 minuto depois enxagou o rosto e se olhou no espelho. E lá, ele parecia jovem novamente. Se uma pessoa comum o visse andando do lado de fora, pensaria nele como um jovem que ainda frequenta a universidade. Não um homem que já tem mulher e filha. Ele vestiu sua roupa habitual para o trabalho antes de seguir para seu escritório com sua maleta. O sol brilhava contra sua pele pálida enquanto Alexandre caminhava pelos corredores do Palácio de Inverno. Ele parou de andar quando notou uma mulher esperando na porta. Cristina.
Alexandre ligou. Justina se sobressaltou em seu lugar e se voltou para olhá-lo. Suas sobrancelhas franziram quando ela notou algo diferente. Irmão? Ela duvidosamente disse com confusão. Eu realmente mudei tanto depois de raspar minha barba. Alexandre suspirou e deu a ela um pequeno sorriso. Você parecia mais jovem, irmão, Justina disse suavemente. Ela olhou para ele enquanto seus olhos traçavam cada centímetro dele, levando-o para dentro. Alexandre notou o escrutínio e riu um pouco sem jeito. Vou levar isso como um elogio, irmã. Ambos riram antes de se transformar em um silêncio constrangedor. Você precisa de alguma coisa, Justi? Alexandre perguntou, quebrando a tensão. Justina assentiu e mexeu com os dedos. Sim, eu estive me perguntando onde Roland está. Faz mais ou menos um mês desde a última vez que o vi. Ele não está em seu escritório ou no seu escritório também. Então onde ele está? Roland? Bem, ele fez uma pausa de 4 meses, respondeu Alexandre. Espero que. Desde quando? Justina exclamou em choque. Desde 1 mês e 3 semanas, disse Alexandre. Por que você está procurando por ele de qualquer maneira? Não, não é nada, ela respondeu sombriamente. Então ela suspirou e olhou para baixo. Porque ele não nos informou. Eu também não sei, embora ele tenha informado sobre sua licença. Alexandre encolheu os ombros. Bem, não se preocupe, ele vai voltar em 2 meses. Ele provavelmente está curtindo suas férias em algum lugar da Rutênia. Você pode me dizer onde é isso, irmão? Justina perguntou, seus olhos brilhando de esperança. Alexandre sorriu com carinho e respondeu, acredito que ele esteja em Moscova. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Por que está procurando por ele? Nada. Só estou perguntando e isso é tudo, Justina murmurou enquanto mexia com os dedos mais uma vez. A leveza da conversa desapareceu quando a atmosfera ficou estranha. Eles ficaram em silêncio novamente até que Alexandre percebeu algo. Oh, acho que sei do que se trata, Alexandre disse, sorrindo. Justina levantou o olhar interrogativamente. O que você quer dizer? Você, por acaso gosta de Roland? Alexandre largou a barra imediatamente. O rosto de Justina ficou vermelho carmesim. Ela desviou o olhar enquanto gaguejava. O que você está falando de repente? Então é isso, hein? Alexandre meditou. Você é tão fácil de ler, Justina. Não. Não é como aquele irmão. Acredite em mim. Seja honesta consigo mesma, irmã. Eu sei que você gosta dele. Isso explica seu comportamento e reação agora, Alexandre disse com naturalidade. Eu te disse que não é assim. Justina ainda insistia em negar seus sentimentos a Roland. Alexandre desistiu. Tudo bem, se você não gosta dele então não importa com quem ele está agora, certo, Justina? Como você sabe, ele pode estar saindo com uma garota agora. No momento em que ele disse isso, o ambiente esfriou quando o rosto de Justina ficou sombrio, seus olhos brilharam friamente. Uma sombra caiu sobre ela e fez Alexandre reflexivamente dar um passo para trás. O que é essa aura sinistra que ela está emitindo de repente? Irmão, o que você disse agora é verdade. Que Roland está saindo com outra garota? Justina perguntou, sua voz misturada com malícia. Alex estremeceu com o tom dela e respondeu, essa é uma suposição que eu acabei de inventar na hora. Ele pode estar saindo com outra garota ou não. Podemos confirmar isso perguntando a ele. Você quer que eu ligue para ele para descobrir a verdade? Isso seria ótimo, irmão. A voz de Justina se suavizou ligeiramente. Por favor, informe-me imediatamente depois de falar com ele, por favor. Estarei de volta em meus aposentos agora, vou me despedir. Desculpe por interrompê-lo, irmão. Está tudo bem, disse Alexandre. Não se preocupe. Eu vou deixar você saber assim que eu falar com ele. Justina acenou com a cabeça uma vez para ele e saiu sem outra palavra. Assim que ela saiu do corredor virando à direita, Alex suspirou e entrou em seu escritório. Que aura assustadora era aquela? O fez estremecer inconscientemente.
Mas o fato de ela ter reagido de uma forma que desencadeia aquela hora significa que ela gosta de Roland e está agindo com ciúmes. Bem, Justine Roland, um homem de posição nobre e uma mulher de posição elevada, tal relacionamento é inédito. Claro, a sociedade pode ver isso como um tabu, mas se os sentimentos são mútuos, quem é ele para interferir? Alexander colocou a maleta sobre a mesa e abriu a televisão para assistir às últimas notícias que aconteciam no Império Ruteno. Abriu a pasta e pegou um caderno. Dentro do caderno, há uma lista de horários que ele terá que cumprir no mês de janeiro. 1. Reunião com o rei do Império Shazon em 5 de janeiro. 2. Em 7 de janeiro, Alexander visitará Moscou para inspecionar uma das instalações de pesquisa, bem como encontrar Pili para discutir o desenvolvimento de lasers e máquinas de cartão de crédito. Vamos começar a trabalhar, Alexander murmurou enquanto fechava o livro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.